Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui com vocês, né? Já no final da tarde. Agora já não é mais o café com palavra. Agora é ceando com a palavra, porque já estamos à noite, né? Ceando com a palavra. Eu louvo a Deus por esse dia que passamos debaixo da sua graça, da sua proteção. Não fiz hoje o café com palavra, não fiz hoje a nossa live, né? O nosso clamor do meio-dia, mas estou aqui. Já findando aqui a noite, mas com vocês aqui, dizendo da minha alegria de estar com vocês mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, né? Só pedindo para vocês se inscrevam no meu canal, PR Antônio Alves Araújo, PR Antônio Alves Araújo. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, tá bom? Dá o like, compartilhe com as pessoas e vamos ouvir palavras boas, né? E também no canal da igreja, lá no YouTube, Missão Maranhão Oficial. Se inscreve lá também, dá o like, compartilha com as outras pessoas. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, às vezes a gente quer ficar desesperado ou desanimado na nossa trajetória, na nossa caminhada. Mas nós precisamos ter o entendimento que estamos caminhando aqui ainda como homens, né? Como pessoas, carne e osso. Eu li um livro e eu até recomendo para vocês, que é o Líder de Carne e Osso. O Líder de Carne e Osso. Leia esse livro e você vai ficar surpreso com você mesmo. Você vai chegar à conclusão que você não é um super-homem. Você vai chegar à conclusão que você não é um super-crente. Você vai chegar à conclusão que você tem que ser a pessoa mais humilde aqui na face da terra. Você vai chegar à conclusão que a sua vida precisa estar nas mãos do Senhor. Eu leio o que diz o apóstolo João aqui na sua primeira carta, é lindo. Eu quero chamar a sua atenção aqui, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim o escritor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos irmãos, eu olho para esse texto e vejo João dizendo isso. Ele disse: olha, tenho dito essas coisas para vocês, mas que coisas foram essas que João falou? Aí a gente olha no contexto anterior, no capítulo 1, lá no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele vai dizer: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aí ele vai dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, nós somos mentirosos. Isso nós precisamos reconhecer. Aí o versículo 7, ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se o meu propósito é exatamente estar na luz com o Senhor, é caminhar na luz, isso não quer dizer que eu nunca vou errar. Ele está dizendo, mesmo que eu erre, o sangue de Jesus, ele vai me purificar de todo o pecado. Aí ele vai falando aqui no versículo 8, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então ele está dizendo, se eu digo que não tem pecado nenhum, eu estou me enganando. Eu estou dizendo que eu sou super crente. Eu estou dizendo que eu sou o super-homem. Ele está dizendo, se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo. Então é preciso, o que é que ele está falando aqui, orientando aqui? É nós admitirmos os nossos erros. Às vezes nós queremos guardar os nossos erros, assim, exemplo do rei Davi, né? O rei Davi cometeu aquele pecado com Betseba e ele guardou aquele pecado. Até que Deus levantou o profeta, né? O profeta Natan. E quando chegou lá, o profeta Natan conversou com ele, falou para ele. O profeta Natan não foi lhe acusar, o profeta Natan não foi lhe condenar de forma alguma. O profeta Natan foi denunciar, porque ele não tinha coragem de assumir. E quando o profeta Natan chegou lá, que falou para ele, contou a historinha, né, daquele homem que tinha só uma ovelhinha, ele trabalhava para um homem que tinha muitos gados, e chegou uma pessoa, um viajante na casa dele, e ele matou exatamente a ovelhinha que aquele homem tinha. Era a única ovelhinha que ele tinha para os seus filhos se alegrar. Isso aí tem uma história, esse negócio da ovelhinha, né? Então ele pegou aquela ovelhinha e matou. E Natan perguntou para o rei Davi: o que você acha que esse homem merece? Ele disse: morrer. E Natan disse: pois esse homem é o Senhor. Esse homem é o Senhor, rei. O Senhor fez isso. Ele disse: eu vou morrer. Ele disse: não, Deus disse que você não vai morrer.
Deus falou que você não vai morrer. Ele diz lá no Salmo 32, ele disse: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. E a mão do Senhor pesava sobre mim dia e noite. A minha alegria foi embora. Eu gemia todos os dias. Mas Deus levantou alguém para falar para ele. E às vezes Deus precisa levantar alguém para falar conosco. Eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas para falar comigo, para trazer advertência. Sabe? Ei Antônio, se acorda. Ei, pastor, se acorda. Se liga aí, pastor. Vamos voltar para a caminhada. E é isso que João está dizendo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque muitas vezes a pessoa se acha que não tem pecado e condena os outros que cometem um erro. Porque se acha que não tem pecado. Jesus ele falou: olha, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do teu. Ou seja, no próprio instante que eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, é porque tem uma trave, eu não estou enxergando a mim mesmo. Porque se eu enxergasse a mim mesmo, eu primeiro tiraria de mim. Primeiro eu tiraria de mim. Aí ele vai dizendo assim, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, ou seja, não encobrir, não guardar, não negar, não se esquivar. Porque tem pessoas que quando são questionadas pelos seus pecados, elas simplesmente escondem os seus pecados. Elas simplesmente negam os seus pecados. Não sei se é porque eu gosto de falar, eu gosto de dizer, eu gosto de confessar. Se eu sou questionado, eu faço como Davi. Enquanto eu me calei, eu sofria. Mas quando eu fui questionado, eu falei. Eu não escondi, eu podia muito bem ter escondido, podia muito bem ter negado o meu pecado. Mas eu falei. E é isso que João está dizendo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele perdoa todos os pecados e purifica de toda injustiça, de toda iniquidade. Ele vai lá e libera o perdão para nós. Mas é preciso que confessemos os pecados. E quando a gente confessa, ele vai lá e perdoa de toda injustiça. Porque quando cometemos pecado, nos tornamos pessoas injustas. Porque somos conhecedores da palavra. Aí ele vai dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não é isso? Se nos esquivamos na hora do conflito, que somos conflitados, né? Que somos confrontados com o nosso pecado, se nós negarmos os nossos pecados, a injustiça vai permanecer. Mas João está dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É admitir: poxa, eu errei. Sou ser humano, eu errei. Ele disse: mas ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí vamos novamente para o trilho. Aí João, ele no capítulo 2, ele diz: olha, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, é advertência para vocês, para não pecar. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está dizendo: olha, mesmo que você esteja na luta, na batalha, lutando contra o pecado, ele diz, mas mesmo que você venha a pecar, não se desespere. Mesmo que você cometa um pecado, não se desespere, não entre em pânico. Ele diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, esse advogado é que vai fazer a nossa defesa junto ao Pai. Esse advogado é que vai nos defender, vai dizer: pai, na verdade ele pecou, pai. Ele não vai dizer que nós não pecamos, ele vai dizer: ele pecou. Mas ele vai justificar o nosso pecado diante do Pai. Não é eu querer me justificar, é Jesus que vai justificar. Eu não preciso estar me justificando pelo meu pecado. Pelo contrário, eu tenho que estar assumindo o meu pecado. E Jesus, como meu advogado, é quem vai me justificar diante do Pai. É isso que ele faz com você, meu irmão e minha irmã. Acredite nisso. Mesmo que você tenha cometido algum pecado, mesmo que você tenha cometido algum erro, não importa a intensidade, o grau de intensidade do pecado. O importante é que Jesus, ele quer que você confesse esse pecado e seja justificado, seja perdoado e justificado. Amém? Somente assim o diabo não vai poder apontar a tua vida, somente assim o diabo não vai poder te acusar, somente assim o diabo não vai poder abrir portas para entrar e condenar a tua vida. Você tem um advogado que se chama Jesus. Ele vai perdoar os teus pecados e purificar você de toda injustiça junto ao Pai. Amém, querido? Assuma, vá diante de Deus e Jesus vai te perdoar e vai te levar diante do Pai como uma pessoa perdoada
e justificada para a glória do nome do Senhor. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim, perdoado e justificado pelo Senhor, cabeça erguida, lutando, batalhando na obra do Pai. Amém? Deus abençoe. Esse aqui é o nosso jantar com palavra, né? Jantar com palavra. Glória a Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Amanhã pela manhã tem café com palavra, se Deus permitir. E também amanhã, às 11h45, também temos o nosso clamor do meio-dia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Assista, compartilha essa palavra aqui em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.